Bora geral! E você pode continuar participando pelo 981387000. Vou apresentar para você a nossa convidada de hoje, que é a Roseli Rodrigues. Tudo bem, Roseli? Um beijo para você. Boa tarde. Você é farmacêutica esteta, é isso? Exato. Eu acho que é uma palavra que eu acho que o telespectador não está muito acostumado. Não. Farmacêutica sim, mas esteta não. Sim, vamos dizer assim, é uma nova especialização que nós temos dentro da farmácia. Então, após a conclusão do curso, nós podemos dividir, para que lado nós queremos seguir, né? E hoje nós temos essa especialidade. O que trata diretamente a farmacêutica esteta? Eu posso pensar, o meu telespectador também, que é um misto de uma pessoa que tenha o conhecimento de farmácia e também de esteticista. Seria esses dois juntos? Seria assim, Douglas, no meu caso. Por Eu favor. tenho a especialidade em cosmetologia, após a farmácia, e a especialidade em ciências da pele. Então, eu posso fazer os meus procedimentos estéticos, ao mesmo tempo em que eu posso também estar fazendo os procedimentos minimamente invasivos. Então, assim como fios de sustentação, aparelhos de plasma para fazer a blefaroplastia sem cortes, preenchimentos faciais, botox, enfim, intradermo. E também trabalhar textura de pele, manchas. Então, assim, diversificou, ficou bem bacana e a gente pode exercer, deixar uma pessoa lindíssima. Roseli, você sabe que apesar de toda a crise que nós estamos passando, o Brasil está passando, eu tenho visto aí alguns índices positivos mostrando que nós estamos retomando o crescimento, não no ritmo que nós gostaríamos, mas existe aí uma grande demonstração de retomada do crescimento. Dois segmentos que com essa crise não se abalaram, que é o mercado pet, dos animais, e também dos cosméticos. Isso. Por que será, Roseli? Será que mesmo na crise as mulheres elas se preocupam e querem estar bonitas? Sim, principalmente porque ela precisa se sentir bem. E para se sentir bem, ela não pode fugir desse mercado da beleza. Então, se você me perguntasse, Douglas, você na clínica sentiu a crise? Eu respondo para você, não. Não sentiu. Não senti crise. Nós não tivemos uma diminuição da procura dos procedimentos de forma alguma. Tá? Então, nós passamos muito bem pela crise. Ótimo. Agora, Roseli, eu vou tentar explorar alguns assuntos, outros assuntos. Os nossos telespectadores vão estar fazendo perguntas pelo 981387000, mas uma preocupação que eu sempre, quando costumo entrevistar dermatologistas, farmacêuticos ou esteticistas, eu gosto de provocar essa primeira pergunta junto ao meu telespectador. Por exemplo, hoje está um dia cinzento, está chovendo. Então eu não preciso usar protetor solar? Ah, não, imagina, gente. Precisa usar sim. O protetor solar até em dia de chuva. Não podemos, de forma alguma, deixar de usá-lo. Tá? Principalmente assim, regiões mais expostas, onde a gente se preocupa mais. Estou caminhando na rua, vou me preocupar mais em aplicar o protetor solar e no rosto, na face. Né? A pele do rosto ela é diferente do resto do corpo. Então, ela vai queimar muito mais e vai envelhecer muito mais. Principalmente radiação UVA, que é invisível, que a gente não sente mesmo. O VB a gente ainda sente, fica avermelhada, tal, mas o UVA VA é não ultravioleta sente. e o VB? Ultravioleta B e ultravioleta A. Tá. Tá? Então, o VB a gente sente, que é aquela vermelhidão, aquela queimadura. O VA a gente não sente. Ela é totalmente silenciosa. E ela é de comprimento de onda mais longo. Ela que faz mais estrago. Isso pode dar origem a um câncer de pele, por exemplo? As duas. O VA e o VB dão origem a cânceres. Então, tá vendo? Esse é um tipo de informação que eu julgo importante. Você, como uma profissional, como doutora, pode e deve informar com mais propriedade ao público telespectador. Porque existem algumas coisas que, com o tempo, a gente aprendeu a ouvir. É vaidade, é besteira. Mas não, a gente vê que isso é prioridade e é prevenção de doenças. E com relação aos protetores solares, como a gente está conversando inicialmente, eu vejo também que nas farmácias, e você é uma farmacêutica também, existe uma grande quantidade de protetores solares.
eu precisaria passar por uma farmacêutica, por uma esteticista ou uma dermatologista para saber qual o fator mais apropriado para a minha pele, ou eu posso, de repente, comprar qualquer um e passar na pele? Olha, sempre uma pele mais morena, Douglas, ela vai ter uma proteção natural maior. E Principalmente a os pele, afrodescendentes. exato. E a pele mais clara vai ter uma proteção menor. Então, eu acho que isso deveria ser passado para todas as pessoas, para que elas tivessem esse conhecimento básico na hora da escolha. Senão, ela vai ter que ir ao balcão, pedir ajuda do farmacêutico que vai estar lá disponível dentro da drogaria, para poder ajudá-la na escolha da melhor proteção para ela, a mais adequada. Eu acredito que todos eles vão estar habilitados para ajudar nessa escolha. Certo. O Roseli, você falou muito rapidamente, a gente vai tocar depois nesse assunto, da sua clínica. Quem que você atende na sua clínica e quais os procedimentos que você costuma fazer na sua clínica de estética que fica aqui no Boqueirão? Aqui não. Eu digo aqui porque é Santos, né? Mas nós estamos na ponta da praia, mas no Boqueirão, aqui em Santos. Bom, todo a paciente preocupada, principalmente, né? Tanto homem quanto mulheres. Hoje os homens procuram muito também, sabe, Douglas? Ainda existe o metrosexual ou não? Muito! É mesmo? Nossa, os homens são muito preocupados com a aparência hoje. Hoje é cobrado isso deles, Verdade. né? Antigamente não se cobrava nada do homem, né? O homem não precisava se depilar, hoje não. Hoje precisa, né, se cuidar bastante. Então, Você está tocando num assunto interessante. Desculpa te abordar. Eu tenho observado isso, que alguns homens têm o hábito de depilar aqui o peito, pelo né? do peito, Isso. às vezes até na perna. A perna. Eu acho isso meio estranho. Não sou machista, né? Mas eu acho meio estranho. Por que eles fazem isso? Só uma questão de beleza? Uhum. Hoje sim. É? Hoje sim. Hoje virou moda, realmente. Hoje a mulher, não só mais a mulher se depila, como o homem, né? O que antes era um sossego para vocês, né? É Era um verdade. sossego. A mulher que se preocupava em se depilar, passava por dor, era um martírio. Hoje nós dividimos isso com vocês. Bom, vamos falar de mais procedimentos da sua clínica. Isso. Então, dentro da clínica, hoje, eu atuo com... Eu trabalho sozinha, Douglas. É só Primeiro você? que eu não Você tenho não tem uma auxiliares, equipe? não tenho. Não Que tenho, legal. não gosto. Eu prefiro fazer a avaliação do meu paciente e eu mesmo executo aquilo que eu determinei para ela. Tá? Então, eu atendo um certo número de pacientes por dia, limitado, não tem problema nenhum para mim. Porém, a minha paciente vai ser tratada por mim, pelas minhas mãos. Então, eu trabalho minha secretária lá na recepção, somente. E é uma tranquilidade, é gostoso, todos os meus pacientes gostam muito. Então, depois de feita essa avaliação, que eu determinei aquilo que o meu paciente precisa, então eu tenho os fios de sustentação, eu tenho os preenchimentos faciais, eu também trabalho, Douglas, Fique à vontade, pode falar. fazendo uma rinomodelagem, que é uma coisa até difícil de ter profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Então, eu faço uma modelagem naquele nariz, por exemplo, que tem esse ossinho saltadinho. Isso, é. Então, isso é feito com ácido hialurônico, com preenchedores. Então, eu deixo aquele nariz bem bonitinho, bem certinho, levanto a ponta do nariz, fica ótimo. Então, esse também é um dos procedimentos bem diferentes, né, que a gente faz lá na clínica. Nós estamos até com imagens, inclusive, mostrando imagem enquanto você está falando. Trabalhamos também com botox, revitalização da pele, aquela pele que está com o relevo cutâneo todo irregular, a gente deixa aquela pele bem lisinha, bem bonita, bem brilhante. Rodrigo, eu vou falar uma coisa para você não fica chateada, né? Imagina. Mas isso é um papel de jornalista. Tem algumas mulheres que a gente tá na cara que usou botox e depois com o tempo não fica tão bonito. O que houve? Ela não teve um tempo para usar esse botox, para trocar, para fazer uma manutenção, né? Porque algumas mulheres de fato fica bonito. Mas e a manutenção disso? Eu estou vendo ali que está aplicando botox ali na moça, não é botox? Isso mesmo, ali, exato. É um mal necessário, né? Sem botox a gente não vive. Sim, concordo com você. É um mal totalmente necessário. Não sei dizer se é um mal,
é um gasto, né? Sim. Totalmente Mas necessário, tem que ter essa vamos dizer manutenção? assim. Eu Tem. apliquei Botox, vamos supor, agora em novembro, vai ter uma duração de 1 ano, depois tem Não. que renovar ou não? Não, na realidade ele dura 4 meses. Ah, só Só isso? 4 meses. Aí tem que É fazer... uma toxina, né? Ah, E o nosso sistema imunológico vai e acaba retirando. absorvendo. Isso, vai tirando. Então, a gente pede para a pessoa fazer uma reaplicação após 6 meses, mas ela pode, na realidade, estar reaplicando após 5 meses, tranquilamente. Ah. Tá? Porque 4 meses, praticamente, a gente acaba com toda a durabilidade dele, né? Retiramos toda a toxina. Tá O certo. nosso corpo retira. Nós estamos conversando com a Roseli Rodrigues, né? Isso. Ela que é farmacêutica e esteta aqui no Hora Geral. São perguntas importantes. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Por exemplo, a Ana Lúcia do Embaré, ela já mandou um WhatsApp pelo 981387000 e faz a seguinte pergunta. Ouvi falar de um tratamento novo chamado ultrassom microfocado, é isso mesmo? Isso mesmo. Para que ele serve e quem pode usar? Ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado é um aparelho onde nós trabalhamos profundidade. Então, ele dispara, vamos dizer assim, ondas que chegam até a musculatura e fazem uma contração dessa fibra, tá certo? Então, a gente tem o contorno facial mais definido após a aplicação dele. Isso é imediato? É pós-aplicação? Após a aplicação a gente vê um resultado positivo, mas melhor ainda com o passar dos meses. Obviamente vai ter um tempo de durabilidade que nós vamos perdendo tudo com o nosso processo de envelhecimento, não tem como. E a pessoa tem que reaplicá-lo uma vez a cada ano, principalmente, é sempre bom fazer uma nova aplicação. Contraindicações são aquelas contraindicações tradicionais que nós temos, como câncer, o paciente portador de câncer, ou a gestante, enfim, são essas as contraindicações, né? Não ter nenhum tipo de lesão no local onde vai fazer a aplicação também. Roseli, uma outra preocupação que a gente tem com relação à estética, e você falou muito bem a respeito do Botox, que tem que haver uma manutenção, eu vejo assim, é importante a gente ter essa prevenção com relação à saúde e ao nosso bem-estar, ou seja, a gente estar bem em primeiro lugar e depois se preocupar com a nossa aparência. Essa é a minha análise, né? Mas também eu acho que é importante, eu quero ouvi-la, a respeito da manutenção, porque é igual uma atividade física. Às vezes a pessoa faz 3, 4, 5 anos de uma atividade física, ela para, aí fica tudo flácido. Era obrigado a estar constantemente fazendo uma atividade física, nem que seja uma caminhada ou uma dieta, né? Mas ela tem que estar sempre investindo na sua saúde. Eu acho que, por você ser uma farmacêutica esteta, eu acho que isso é fundamental, você deve conversar e comentar com os seus clientes, seus pacientes, né? É que a gente se esquece que constantemente estamos envelhecendo. Eu costumo brincar com as minhas pacientes, eu falo que após os 12 anos de idade... Você está tão jovem, olha aqui. Eu estou olhando para a sua pele, os seus olhos, você aqui, você está bela. Olha né? só, olha Já só. sei aonde que você costuma ir. Adivinha. Eu tenho que fazer primeiro em mim, Douglas. Tá certo, é Tudo é feito, eu mesma me faço, para poder sentir, né? Ver resultados. Eu costumo falar, teste em animais, ser feito em mim. É verdade. E aí, então, eu posso fazer no meu paciente, claro, gente, né? Não tem como. Agora, Roseli, quem procura mais a sua clínica? São as pessoas jovens, são as pessoas idosas, mais os homens, ou mais as mulheres, ou é meia-meia? Todo mundo, Douglas. Os jovens, os mais velhos, meia-idade, homens, mulheres, nós temos todo esse público. As mulheres, óbvio que elas têm uma preocupação maior diariamente, porque tem que se preocupar com a maquiagem, com o batom. Há necessidade de tirar sempre a maquiagem com um astringente ou basta lavar no banho, vamos supor, e tirar a maquiagem, para que a pele esteja sempre limpa?
Então, a maquiagem, gente, não faz mal. Todo mundo achava que a maquiagem, tem muita gente que ainda acha hoje que a maquiagem é um vilão. Não é. O que é importante? A retirada da maquiagem todos os dias com demaquilante. Então, todos os dias esse processo, tá? Chegou à noite, vai retirar a maquiagem, é sempre retirada com demaquilante. Retirou com demaquilante, aí pode estar usando um sabonetinho muito suave, certo? Líquido de preferência, lava o rosto suavemente e enxuga com uma toalha macia. Esse seria o processo ideal de limpeza, de higienização diária da nossa pele, principalmente para quem usa maquiagem. Sabe, Roseli, eu fiz recentemente aniversário, eu estou ficando mais jovem, e já é natural. Eu também, Douglas, eu também. Você está bem Estou ficando mais jovem. E eu tenho, às vezes, quando eu olho para o espelho, eu não gosto de algumas coisas em mim. Quer dizer, eu aceito, mas aqui embaixo do queixo, fica meio com essa papa assim, natural. Fica assim, né? Eu queria ficar lisinho, assim. Tem tratamento, assim, para os homens também, para diminuir essa papada? Tem isso mesmo que sim, fala papada? tem sim, é papada, tem sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem um tratamento para diminuir a papada, sim. Fica muito bacana, é feito com intradermoterapia, que são aquelas injeçõezinhas, que a gente vai consumir a gordura, tá certo? E também umas injeçõezinhas para fortalecimento da pele. E junto com isso, a gente pode usar outros aparelhos, como radiofrequência, enfim, dá para deixar o Douglas assim, lisinho aqui, olha. Você sabe, Roseli, tem homens que são mais inteligentes e também são relaxados. Vocês vão entender. Aí eles deixam apanhar que a barba crescer. Porque a barba esconde um pouco, né? Não, mas é só quem tem um pouquinho mais gordinho, que é o meu caso. A gente que é magrinho não tem tanto, mas todo mundo tem na realidade, né? Principalmente quem passa de 50. E aí a gente, quando tem que tirar foto, quando ele tira a foto assim, né? Para não mostrar. Você está dando risada, mas é verdade, amigos do Hora Geral. Bom, vamos atender aqui os nossos telespectadores, né? Olha, a sua xará, a Roseli de Santa Rosa. Qual o tratamento mais indicado para flacidez facial? É uma telespectadora. A flacidez facial não envolve, me corrija, só a papada, né? Não. Então, como é o nome dela? Roseli. Ai, Roseli, sua minha xará, tudo bem? É do Santa Rosa, do Guarujá. Então, Roseli, depende do nível de flacidez que a gente tem, tá? Nós temos os fios de sustentação, nós temos radiofrequência, nós temos a eletrorussa, que eu falo, nós temos o próprio ultrassom microfocado. Então, precisa realmente de uma avaliação para a gente poder definir, através dessa avaliação, qual a melhor indicação para o seu caso, tá certo? Mas, olha, fica muito bom. Roseli, você, como farmacêutica também, deve saber que alguns medicamentos acabam tendo efeitos colaterais. Exato. Pode ser uma alergia, pode ser um inchaço, pode ser uma tontura, ou seja, existe algum medicamento que possa atrapalhar na hora que uma pessoa for fazer um procedimento desse estético? Você faz essa entrevista antes com as pessoas? Sim. Que medicamento ela está tomando, qual o procedimento que ela vai fazer? Importantíssimo, Douglas, importantíssimo, tá? Por exemplo, se a pessoa tem uma doença autoimune, fez uso ou faz uso de um corticoide, ela vai ter uma flacidez muito mais pronunciada do que uma pessoa da mesma idade. Então, existe sim, existem os efeitos colaterais de alguns medicamentos que podem trazer consequências na aparência de uma pessoa. Eu tenho um outro dado também, nós não estamos no novembro, no outubro rosa, né? Já estamos no novembro azul, que está quase terminando, mas eu fiquei meio preocupado com relação a uma reportagem que eu vi em outubro, dizendo que o câncer que mais mata é o câncer de mama e em segundo é o câncer de pele, né? Exato. Eu não me lembro... É o melanoma. Melanoma. Isso. E é impressionante que você falou muito rapidamente, eu quero retomar esse assunto, ou seja, é um câncer que ele é assintomático. E as pessoas, às vezes, veem uma mancha, acha que é uma pinta, deixa para lá e acaba até espalhando pelo corpo, né? Você, quando faz, vamos supor, examina o seu cliente, né? Se você vê que tem como você ver através dos seus equipamentos lá
na sua clínica, se aquela mancha ela é cancerígena ou não? Você tem como fazer uma biópsia? Sim, e já encaminho diretamente para o profissional indicado, que seria o dermatologista, tá? Então, já encaminho diretamente para o dermatologista. Existe o melanoma, que é um câncer de pele extremamente perigoso. Ele é muito agressivo e muitas vezes, não só na face, né? Às vezes numa unha tem aquela mancha preta, precisa ser bem pretinha, é uma pinta, tá certo? E aí seria um melanoma. E ele é um câncer que faz metástase, ou seja, ele espalha muito e leva a óbito mesmo. Existe, vamos supor, uma idade onde é mais frequente ou não? Não. Pode ser jovem, adulto, idoso? Não, independe. Independe, tá? Certo. Mais perguntas dos nossos telespectadores. Agora tem uma pergunta da Sandra, de Mongaguá. O que é melhor para tratar manchas na pele? A gente falou do melanoma, né? Melanoma é um câncer, câncer, isso. Né? Não é uma Agora, mancha, ele é uma pinta. Tem as manchas. Qual o tipo de tratamento para manchas na pele? O que é mais indicado? Sandra, é difícil. Ela precisa ser realmente avaliada, a mancha. Eu preciso saber se ela teve um tratamento anterior, qual substância foi utilizada. Então, não existe um tratamento único. Ninguém é um indivíduo, todo mundo é um indivíduo único, não é? Então, aquele tratamento é indicado para aquela pessoa, para aquele problema que ela apresenta, qual tratamento foi feito anteriormente. Tudo isso tem que ser avaliado antes. Então, não tem como eu dizer para você qual o tratamento mais indicado. Eu concordo. Desculpa, Sandra. Não, eu concordo plenamente com você, porque ela não tem como fazer uma análise de uma pessoa que ela não está vendo, né? É o caso da Adriana de Cubatão, que também faz a seguinte pergunta: o que pode piorar as manchas na pele? O que pode? Aí sim você pode informar, né? O que pode piorar as manchas na pele? Se você já tem uma mancha, usa filtro solar, se protege adequadamente. Se você, por um acaso, resolver comprar por sua vontade própria numa drogaria, que infelizmente ainda vendem, é venda livre ainda, a hidroquinona, ela vai piorar muito a sua mancha. Então, assim, num primeiro instante, ela vai clarear a sua mancha, mas depois você vai ter uma outra mancha que vai ser muito pior do que a primeira, em profundidade, em aparência e em tamanho, em largura, tá bom? Então, um conselho que eu dou, dizem que conselho não se dá, mas eu vou dar. Um conselho que eu dou: não façam uso da hidroquinona e de nenhum medicamento que tenha ela na composição, tanto feito em farmácia de manipulação, quanto comprado diretamente no balcão da drogaria, tá, gente? Hidroquinona, não. Muito bem. Você sabe, Roseli, a gente está no século XXI, eu vejo como o século da informação, e muitas pessoas, olha só a irresponsabilidade, acabam jogando no Google, ou ouvindo: escuta, o que você usou para aquela queda de cabelo? Vou comprar. As pessoas, elas não têm um mínimo, por mais que nós tenhamos muita informação, as pessoas não procuram um profissional para fazer o que é certo. Isso. Né? E a gente, quando fala de estética, por exemplo, não é só a pele, também eu acho que é o couro cabeludo, as unhas, né? As unhas dos pés. Né? Existe algum produto ou algum tratamento para a queda capilar? Hoje existem muitos tratamentos para queda capilar, tá? Ninguém mais precisa ficar careca, né? Bom, se ficou careca, tem um implante, não é? Hoje existe aí implantes, assim, bárbaros que são feitos, tá? Mas aí já é um médico especialista, tem a sua equipe, vai trabalhar. Para evitar a queda, a gente tem tratamentos com aqueles aparelhos com LED, tá? Então, um aparelho com aquele LED vermelho é fantástico. Intradermoterapia, onde a gente injeta substâncias que vão nutrir o folículo, que vão deixar aquele folículo mais forte, vai vir um cabelo mais forte. Onde a gente faz a nutrição do couro cabeludo também. Então, aqueles microagulhamentos agora que estão tão em moda,
e a gente faz um microagulhamento e insere substâncias também que façam a melhoria do folículo. Eu vou chamar aqui um convidado, eu quero que você fale para mim se essa erosão era natural. Fecha aqui, família, aqui, ó, mostra aqui para a Roseli, ó. Aqui, ó. Roseli, isso é normal? Às vezes eu fico, quando eu vou cortar o cabelo, aí ele fala assim, olha, vê que ficou bom atrás. Eu falo, ficou bom, por que está faltando aqui? Tá mostrando aí, família? Tá? Roseli, isso tem jeito de crescer cabelo aí ou não? Só implante, viu, Douglas? Só implante? Quando não tem mais o folículo, que você vê que o couro cabeludo ficou lisinho, que você não vê mais buraquinhos saindo, nem um cabelinho assim bem fraquinho, uma penugemzinha, aí é implante. Não, eu estou aproveitando, né, porque a minha convidada é uma especialista, né? E a minha preocupação é de que isso possa aumentar, né? Uhum. Isso tem a ver também com a idade da pessoa? Tem a ver com a idade, ou não? genética. Sim, sim. Muito a ver com genética, viu, Douglas? Certo. Tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores pelo 981387000, a Solange de Praia Grande. Como saber qual protetor solar é indicado para o meu tipo de pele? Eu já vou até responder pela Sueli. Tem que ter uma avaliação, né? Tem que ter uma avaliação. Você viu que a preocupação da telespectadora Sim, é a nossa sim. preocupação? Sim. Porque vê um protetor solar, tem esse daqui que está em promoção. Será Sim. que é o fator correto? Será que você tem que usar uma vez? Parece que também tem um período de duração, acho que a cada 2 ou 3 horas, não é? Douglas, posso dar uma informação geral? Pode. Então, se ela for à drogaria e pegar o fator mais alto... É o 60, não é? Não, 99 mais. 99? Isso. Só que era o 60. Aquilo de dizer que acima de 30 tem pouca proteção, eu costumo dizer o seguinte, gente, isso é lá dos Afonsinhos. Hoje nós temos matéria-prima para fazer o filtro solar, né? A matéria-prima filtro solar, eu não estou falando do cosmético pronto. Estou falando da matéria-prima, de uma tecnologia muito avançada. Então, porque o mercado foi sempre muito exigente com relação a filtro. E então, foi desenvolvido essa matéria-prima com muita eficácia e muito boa, que protege super bem. Então, quanto maior o fator de proteção UVB, que é o FPS, tá? Mais protegida você vai estar. Também temos filtros que têm uma durabilidade grande, de até 6 horas. Então, são os filtros mais modernos. E também, prestar atenção hoje no rótulo, se consta lá a proteção UVA, que também leva uma siglazinha, PPD. Então, acima de 20 é uma ótima proteção UVA. Então, hoje no rótulo você encontra FPS e PPD. Então, o FPS alto e o PPD acima de 20. Você vai estar super bem protegida. Nossa, a gente colocou até uma foto ali de uma criança, né? A gente pensa assim, eu quando vejo a criança, penso, não precisa, ele é jovem ainda, a mesma coisa os idosos, né? Já está velho, não precisa. Acho que a proteção é em todas as idades, por favor, né? Por favor, criança tem que ser muito bem protegida mesmo. Essa preocupação dos idosos... E o idoso também, não? A gente sempre tem essa preocupação. E eles, às vezes, são teimosos, né? Muito. Eles falam assim, não precisa, não precisa. Precisa sim. Né? Tem mais perguntas chegando aqui para a Roseli, a nossa farmacêutica esteta, a Vanessa do Gonzaga. A partir de quanto tempo bebês e crianças podem sair no sol e usar o protetor solar? A gente estava falando de criança, nós temos a indicação a partir de 6 meses. 6 meses já tem que usar o protetor solar, já está liberado. Obviamente, usar o protetor solar mais indicado para essa faixa etária. Geralmente são protetores solares, Douglas. A gente tem sempre uma mistura de proteção química e física num protetor solar. Geralmente, para essa faixa etária, são feitos os protetores solares somente físicos. Eles formam uma camada de proteção, são aqueles coloridinhos ou então totalmente branquinhos. Faz uma camada de proteção física, ou seja, a radiação bate e reflete, tá certo? Estamos conversando com a Roseli Rodrigues aqui no Hora Geral. Tem chegando mais perguntas. O assunto, quando é bom,
as mulheres, principalmente, querem tirar as dúvidas, né? A Cristina do Guarujá acabou de enviar o nosso WhatsApp 981387000, como é feito o tratamento com fios de sustentação. Você falou no começo da entrevista, eu acho que ficou aí a curiosidade da nossa telespectadora. Fios de sustentação, eu já vou até complementar, é só aqui na papada ou não? Não, a gente pode colocar os fios de sustentação ao longo do rosto todo. Tá? Então, eu costumo iniciar o tratamento pelo terço médio, que é onde a gente tem, podemos, através do resultado com o terço médio, definir, então, depois, o que podemos colocar na região da testa e levar a cauda da sobrancelha, e depois definimos o que vamos fazer no pescoço, tá certo? São feitos com uma cânula, é uma cânula, um buraquinho. É uma cânulazinha que a gente introduz na pele, essa cânula leva o fiozinho, esse fiozinho está liso quando entra, quando eu traciono, ele abre as espículas, se prende na pele e então eu puxo e vem toda a pele junto. É um procedimento de quanto tempo, mais ou menos? É mais ou menos 1h30, mais ou menos. Eu Ele faço bem devagarzinho. É indolor, precisa de anestesia? É anestesia local. É? Isso. Tranquilo, gente. É? Tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Os homens também podem fazer? Podem, nossa, é o que mais gosto. Que legal. Estamos quase chegando na final do Hora Geral, mas tenho ainda mais duas perguntas. A Rosana, do Tude Bastos, de quanto em quanto tempo preciso fazer novamente o preenchimento no rosto com Botox? Nós falamos muito rapidamente também no começo, ou seja, de um período. Há necessidade dessa manutenção, né? Então, preenchimento é uma coisa, E Botox é outra. Ah. O preenchimento, ele vai dar volume. Aquilo que a gente está mostrando no vídeo é Botox? É Botox. Tá. E o Botox vai paralisar a musculatura. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Preenchimento, fazemos uma vez a cada 1,5 ano ou ano. E o Botox temos que fazer obrigatoriamente a cada 6 meses. Ótimo. Mais uma pergunta, a última pergunta, a Suzana da Ponta da Praia. O preenchimento labial está muito em alta hoje em dia. Ele pode fazer mal, como não ser aceito pelo organismo, ou seja, ter uma rejeição? Acho que é isso que a telespectadora quer dizer. Não tem rejeição, de forma alguma. Se você usa ácido hialurônico, não tem rejeição. Ele é uma substância totalmente biocompatível. Roseli, há um tempo atrás, a gente ouvia muito, mas agora não ouço tanto, da importância da pessoa usar o seu próprio instrumento quando for numa manicure, numa pedicure, Sim. Por causa até do risco de hepatite. Eu não vejo mais comentarem sobre isso e muitos acabam usando o autoclave como uma forma de desinfectar, né, de fazer uma esterilização, é a palavra correta, dos instrumentos para fazer a manicure e poder utilizar ou a pedicure. Procede isso? Você acha que essa esterilização é suficiente ou ainda requer que a pessoa tenha a sua própria tesoura para tirar cutícula, para poder cortar? Não, pode utilizar mesmo do local, desde que ela veja que é retirado de dentro do autoclave. Então, ele está lacradinho, direitinho, e foi retirado de lá. Está livre de toda e qualquer bactéria, vírus, não vai pegar nada. É certo. Tranquilo. Nós estamos chegando no finalzinho do... Tem mais uma pergunta? O Franco do Guarujá. Homem também pode colocar Botox? Deve. Claro, Franco. Vamos colocar Botox, sim, fica ótimo. O Franco, eu sei quem é. O Franco é magrinho, tem que ser Botox no corpo todo dele, porque ele é magrinho, vai ficar mais cheinho. Tô brincando, Botox é só na área da face, né? É isso, na região da face. É um outro assunto que eu não quero entrar, mas eu não sei se aí seria preenchimento. Mas tem homens, inclusive, que ele quer deixar aqui a parte do peito também bem, um contorno bem como se fosse um halterofilista. Eu acho que é um excesso, né? Então são os implantes, né, de silicone. Implantes de silicone, exatamente. Que às vezes pode até ser que o telespectador não tenha ouvido, mas tem homem que ele acaba implantando silicone para ele ficar com aquele... Como é que
fala, peitinho. É, de para atleta, fazer de aquele, atleta. né, aquele contorno bonito aqui. Cada um, né? Claro. Eu acho que já é demais. Algumas coisas a gente pode até utilizar da mulher, o que a mulher costuma usar, o homem também. Bom, nós estamos... Quanto tempo que a gente ainda tem ainda de programa? Cida de Santos, como faço para conversar com a convidada? É fácil. Qual o endereço da sua clínica? Não sei se tem um Facebook, se tem um site, para que os nossos telespectadores possam entrar em contato, Roseli. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, marcar uma avaliação, fazer uma visita lá na Estética e Farma, nós estamos na Conselheiro Nébias, número 726, conjunto 22. Os nossos telefones são 3301-8884, 3301-8739. Então, pode estar ligando, fala com a Débora, ela vai marcar um horário. Vocês têm que passar primeiro pela avaliação e depois, então, determinarmos o melhor procedimento para você. No Facebook é só de procurar como Estética Farma também? Roseli Estética e Farma. São 4 Facebooks, gente. Tem Estética e Farma, que é a fanpage. Tem Roseli com Y, Estética e Farma. Tem Roseli, doutora Roseli A. Rodrigues, A.Rodrigues. E tem o grupo Estética e Farma. Ótimo. Você sabe, Roseli, eu ia fazer uma visita para você, mas eu não vou mais. Eu fiz o aniversário recentemente e a minha mulher falou assim, nossa, você está tão jovem. Isso me deixou assim feliz. Acho que não está precisando. Não, né? Quantos anos você acha que eu tenho? Eu não vou fazer essa pergunta, Douglas, porque eu não chato, eu sou indelicado, eu não vou fazer isso. Mas você pode, eu posso perguntar para você. Quantos anos você acha que eu tenho? Douglas, está muito jovem, Douglas. Está muito jovem, Douglas. Eu não vou falar. Não quer arriscar? Eu não vou arriscar. Se fosse a Valesca, ela arriscaria. A sua assessora. A Valesca Leite, com certeza, ia arriscar. Não, mas eu tenho 54 anos, eu me sinto bem. Lógico, a gente começa a se preocupar um pouquinho aqui com as rugas. Sim, a gente fala, sim, como é que é? Botox aí, Botox. Mas fica eu quero ótimo. resolver esse E problema. aí aqui, olha, rejuvenesce muito, hein? Fica mais. Agora, cabelo, olha, se cair, se eu vou ficar careca, agora se ficar branco também não vou pintar. Eu não acho, meu ponto de vista, eu não acho que fica legal o homem que pinta cabelo. Eu acho, se você pintar da sua cor natural, fica bonito. Não, eu acho que tem que ser original. Entendeu? Tem que ter original. Isso é mais Não importante. precisa mais. Ninguém mais precisa fazer cirurgia plástica para estar bem. Tá certo. Eu vou pedir a sua licença. Vamos conhecer agora os aniversariantes desta quarta-feira. Vamos lá, amigos. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Nós recebemos aqui no programa a Roseli Rodrigues, ela que é farmacêutica esteta. Roseli, obrigado pela sua Obrigada, participação. Douglas, pelo Nós convite. também transmitimos pelo Hora Geral e eu espero que dê tudo certo na sua clínica. Muito obrigada. Sucesso, Foi um prazer. né? E eu tenho certeza que depois de você ter vindo aqui no Hora Geral, a sua secretária vai ficar, pois não, tal hora, vai ser, um monte de gente vai ligar. Oba! Tá bom? Obrigado mesmo pela participação. Continua um pouco mais com a gente. E amanhã a gente está de volta, sempre a partir do meio-dia, com o Hora Geral, tá certo? Estamos no canal do youtube.com para você rever o nosso programa, nas redes sociais, o nosso WhatsApp está sempre à sua inteira disposição, porque o prazer nosso é de estar levando informação ao nosso público. Tá? Aqui, ó, um abraço forte para você. Tchau, tchau.